Muito bom, muito bom. Bom, acho que a gente pode dar início, então. Léo, você quer puxar a apresentação aqui no computador? Né? Tá bom, não tem problema. Tá ótimo. Então tá bom, gente. O Jorge vai falar também, só. Então a gente tem algumas apresentações, acho que 3 apresentações em slides e 2 que vão ser faladas. Então eu vou aproveitar aqui para dar as boas-vindas para quem está presencialmente. Vou dar as boas-vindas para quem está no online assistindo a gente também. Né? O nosso painel aqui hoje, né? A nossa intenção é falar da criação de valor sustentável nas redes de inovação com múltiplos stakeholders. E esse estudo, ele vem sendo conduzido, né, do lado acadêmico, foi por isso que a gente propôs o painel, por um grupo de pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Universidade da Antuérpia, na Bélgica. Né? Então, e aí do nosso lado, né, estamos eu, o professor Leonardo, a Gabriela, que é a nossa aluna de doutorado, né, desenvolvendo a tese dela com isso, que é quem trabalha muito, arregaça a manga, né, e desenvolve muitas das nossas pesquisas. Mas a gente também tem a professora Graziela Comini, né, que está nesse projeto, a professora Adriana Marotti. Da Federal do Pará, a gente tem o José Augusto Lacerda, que também tem integrado as pesquisas com alguns dados do Origens Brasil, das pesquisas que nós fizemos. E tudo começou, né, Paty? O nosso lado da pesquisa começou em 2018, quando você e o Luiz Brasi fizeram um convite para a gente fazer a pesquisa de percepção de valor do Origens Brasil com as empresas, que naquela época, em 2018, a gente fez só das empresas, dos stakeholders empresas, com a Rede Origens Brasil. E aí, em 2021, a gente já queria fazer uma nova rodada, e vocês falaram, ótimo, então vamos fazer junto uma rodada nova de pesquisa de percepção de valor, e dessa vez com todos os stakeholders, e não apenas com as empresas. Então, a gente incluiu as comunidades, as associações comunitárias e as instituições de apoio a essas comunidades e associações. E aí, no comecinho de 2022, a gente entrevistou 3 pessoas do Imaflora, a Patrícia, o Luiz Brasi e esqueci o nome. A Elga. A Elga, eu ia falar Elna, mas a Elna é daqui do PPGA, a Elga. Também para pegar um pouco da percepção de quem a gente aqui, estudando essa rede, a gente chama de orquestrador, né? Então, para a gente chama, né, o Imaflora, de orquestrador dessa rede, o administrador dessa rede, né? Então é isso, a gente vai falar um pouquinho disso, de como a gente está conduzindo essas pesquisas, o que a gente tem planejado aí pela frente, o que a gente já tem realizado e observado dos dados, né? E para isso, então, e aí, obviamente, a gente quis convidar muito, né, a Patrícia para falar do ponto de vista do Origens Brasil, como administradora, né, como a organização orquestradora dessa rede, porque a gente achou que seria super importante isso, para entender melhor, inclusive, essa rede. Acho que é uma oportunidade para a gente, né, Paty, compartilhar também o que a gente vem fazendo com vocês. Então, é o que você brincou, né, anteriormente, falou ao vivo e a cores, a gente vai falar um pouco desses resultados também. E a gente quis muito também trazer aqui uma empresa representante, né, dessa rede. E, Jorge, a gente quis muito que fosse a Mercur, porque vocês foram a primeira empresa dessa rede e estão até hoje. Então, vocês têm um histórico de participação e de construção e engajamento com a rede que é muito diferente. O fato de a gente ter feito essas entrevistas ao longo desses anos também nos mostrou, uma das evidências que a gente coletou, foi que o nível de engajamento, o tipo de participação das redes muda dependendo da época em que ela entrou, né, na rede. Então, quem entrou mais recentemente já enxerga assim, tipo, acesso a fornecedores, né, a cadeia de valor. E vocês enxergaram isso, até porque vocês estavam desde o começo, né, como a construção de uma rede, né, a construção de um projeto, que no começo era mais uma ideia, hoje já é uma baita plataforma montada. Então, a gente agradece demais, demais, Jorge, o convite e você ter aceito esse convite para estar aqui com a gente. E, Paty, de coração mesmo, assim. A gente adora trabalhar com vocês. Então, tá bom. Paty, acho que sem mais delongas, se você quiser, fica à vontade para começar. E eu te aviso mais ou menos quando estiver faltando uns 3, 4 minutinhos. Tá bom? Ótimo. Eu vou aqui, então, colocar minha apresentação. A partir de agora, não sei se vocês estão vendo, Ainda não. mas não. Então, vou aguardar aí se vocês enxergam. Peraí, deixa eu voltar de novo, então. Mas eu vou me apresentar, né? Primeiro, peraí, eu não consigo fazer 2 coisas, só um minutinho.
Tranquilo. Bem-vinda, isso faz parte. Agora, vocês estão vendo agora minha tela? Não. Não está compartilhando. Você conseguiu Estranho, clicar né? E no olha que a botão gente verde? treinou, né? Peraí, então vou Começa, começar de então. novo. Ó, compartilhar, tá? Só um minuto. Tá, né? Não tô doida, não, né? É, então eu vou compartilhar aqui. Peraí. Se não der, a gente faz vendo ela parcial. Vocês estão vendo agora? Ou continuam não vendo? Não, é como se nem tivesse tentado compartilhar pra gente Tá aqui. bom. Então eu vou fazer ela Você quer me sem ela mandar e eu ser, compartilho? sem ser total. Será que. Peraí, deixa eu ver aqui. Se você Vamos quiser me ver. mandar por e-mail, eu baixo e apresento daqui. Vou tentar mais uma vez, porque ela é pesada e ela vai desconfigurar toda na sua apresentação. Vamos ver A aqui, ó. possibilidade é você apresentar sem ser em formato de apresentação. Exato. Agora vocês Pô, estão vendo? sim. Mas não em formato apresentação, né? Não, Tudo mas bem, a eu gente acho tá bem. que ok aqui, né? Bom, gente, a partir de agora eu não vejo mais vocês, mas então qualquer interação eu preciso de um áudio. Cavita me ajuda a controlar o tempo, então eu vou começar me apresentando. Eu sou Patrícia Cota Gomes, sou engenheira florestal, fiz mestrado com manejo de florestas tropicais em Viçosa, Minas Gerais, na UFV. E desde que eu me formei, eu vim trabalhar no Imaflora. O Imaflora é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, e um dos objetivos principais da organização é mostrar que é possível produzir e conservar ao mesmo tempo, que a gente cria oportunidades para a melhoria da qualidade de vida social, ambiental e econômica das pessoas envolvidas nas cadeias produtivas. Então, a Imaflora atua, tem 28 anos, mais de 100 colaboradores, com mais de 75 consultores, atuando no Brasil inteiro, promovendo boas práticas de produção florestal e agrícola. Então, a gente trabalha desde boas práticas de produção de café até madeira sustentável, plantação, café, laranja, commodity. Então, nosso objetivo é mostrar que não é antagônico produzir e conservar. Então, esse é a espinha dorsal de uma flora. E aí, quando eu cheguei na organização, comecei logo no início a trabalhar pensando soluções, instrumentos financeiros e econômicos, né, para valorizar a floresta de pé. E aí, vou contar um pouquinho dessa história, porque essa história é a origem do Origens Brasil, né? Que o Imaflora foi o articulador, eu tive envolvida na articulação e na criação da rede, e hoje o Imaflora é o administrador dessa rede, né? Bom, então, toda solução ela começa com um problema. Então, o que vocês estão vendo aí é um desenho que mostra um pouco o desmatamento acumulado na Amazônia. E essas áreas que vocês estão vendo com o nome Xingu, Calha Norte, Rio Negro e Solimões são corredores de áreas protegidas onde vivem populações tradicionais que manejam há centenas de anos esses produtos da sociobiodiversidade, né? Desde castanhas, óleos, seivas, resinas, uma infinidade de produtos, uma cesta enorme de produtos. E aí eu trouxe alguns números aí para mostrar um estudo da ONU que foi feito em 2021, falando que as populações tradicionais dos povos indígenas no mundo inteiro são responsáveis por 5% desses povos, populações indígenas e populações tradicionais no mundo inteiro, são responsáveis por preservar 80% da biodiversidade no mundo. Né? Então, não é pouca coisa, né? E a gente sabe que biodiversidade é sinônimo de inovação, né? Então, outro estudo do MAP Biomas, que monitorou 30 anos do avanço do desmatamento no Brasil, ele constatou que menos de 1% foi o desmatamento dentro de terras indígenas e áreas de populações tradicionais foi muito próximo, enquanto nas áreas públicas foi mais de 25%, eu acredito que 26%. Então, nosso desafio estava se criando uma série de áreas protegidas aqui dentro desse corredor do Xingu,
esse vetor de pressão aí, que atividades ilegais e predatórias avançando sobre esse corredor, e existia uma urgência da gente criar um mecanismo que pudesse valorizar os produtos manejados por essas populações, que são as populações que conservam essa floresta. E aí a gente começou num diálogo, o Instituto Socioambiental, que foi parceiro de articulação da Rede Origens Brasil, ele chamou Imaflora nessa região e falou, olha, a gente precisa pensar algum mecanismo para fazer com que o consumidor consiga perceber os valores, os serviços associados a esses produtos. E a gente precisa ouvir as comunidades para ver o que elas querem. E quando a gente foi falar com elas, elas falaram muito da gente buscar parceiros comerciais diferenciados, que pudessem se comprometer com relações de longo prazo, relações éticas, e que eles pudessem contar as histórias por trás dos produtos. Aí a gente começou um estudo, e Imaflora tem um conhecimento muito grande, uma experiência muito grande trabalhando com sistemas de certificação. Então, a gente implementa a certificação FSC, que é aquela da árvorezinha, da Rainforest Alliance, que é um sapinho. Então, a gente sabe manejar esses sistemas de certificação. E aí, a gente começou a ouvir as empresas, ouvir as comunidades falando que queriam relações de longo prazo, relações éticas, queriam contar as histórias, e as empresas falando que eles queriam ter rastreabilidade, ter garantia que a cadeia de fornecimento ela estava seria direto com as populações e que ele pudesse reportar os impactos dessa relação. E isso foi o fio condutor que levou a gente a criar o Origens Brasil. Então, o Origens Brasil ele nasce como um selo no sistema de certificação, um sistema de garantia, mas, na verdade, ele vai se transformando para uma rede que conecta produtores, são populações tradicionais e povos indígenas que vivem dentro de áreas protegidas na Amazônia, com mercados consumidores, com empresas que estejam interessadas em fazer comércio ético com transparência e rastreabilidade. Então, a gente montou um mecanismo em que a gente tem diferentes atores dentro da rede, dando as garantias. Então, a gente tem os produtores, que são as populações tradicionais dos povos indígenas, as organizações locais, que são cooperativas e associações comunitárias, as instituições de apoio, que são as associações que dão, as ONGs, no geral, que dão assistência técnica, as empresas que consomem e também, obviamente, o consumidor final. Cada um desses tem uma responsabilidade dentro da rede, e essa rede, o que ela tenta fazer é conectar a oferta desses territórios na Amazônia com mercados consumidores que valorizem essas questões éticas. E aí a gente criou, vou ver se eu consigo passar aqui, porque geralmente ele é animado, né? Então, a gente criou uma plataforma tecnológica. Então, a gente fez o Origens Brasil hoje ele é reconhecido como uma tecnologia social, né? Então, a gente criou uma plataforma, a gente treina e capacita as organizações locais para que eles possam, através do celular, operar a tecnologia para dar transparência, né? Então, a tecnologia ajudando a conectar aí quem produz com quem compra. Infelizmente, não vai dar para ver, mas, assim, tem um selo de origem, o consumidor faz a leitura no produto com esse QR Code e ele consegue chegar até a história do produto. Tem fotos foto do produto, foto dos produtores envolvidos na comercialização, mostra o território de origem, e se você clicar, você consegue entrar numa página que mostra o quanto como as empresas estão se relacionando com essas comunidades, quanto elas compraram, quantas famílias beneficiárias, e a partir dessa plataforma e dessa tecnologia, a gente extrai relatórios que são publicados anualmente. Então, se vocês entrarem na página do Origens, www.origensbrasil.org.br, vocês vão ver esses relatórios anuais, que tem depoimentos, que tem os indicadores, então vocês vão conseguir ver como que as relações comerciais praticadas dentro da rede, elas aconteceram. E aí a gente foi lançado em 2016, a gente teve uma ideia, o Fundo Amazônia viu essa ideia e falou, eu gostaria de acelerar
então o fundo colocou recursos para que a gente pudesse expandir, e a gente acabou tendo vários reconhecimentos nacionais e internacionais. Um deles é que a gente é reconhecido como, no Brasil, como a tecnologia social pela Fundação Banco do Brasil, e a gente recebeu um prêmio importante da FAO, da ONU, né, como Inovação Internacional em 2019, que usa tecnologia que conecta os diferentes elos da cadeia. E eu estava contando para a Cavita e para o Jorge aqui no início que a gente acabou de descobrir que a gente é finalista do prêmio do Fórum Econômico Mundial, onde a gente ficou em um dos 5 finalistas na categoria Inovação Social Coletiva. Então, agora, dia 15 de dezembro, eles vão comunicar o vencedor. Então, tem pessoas da Índia, Quênia, Equador, Estados Unidos, no mundo inteiro, e a gente é uma das soluções em rede, né, finalista. Então, só de estar finalista já é um prêmio por si só, né? Mas eu acho que o diferencial do Origens é que ele começa com esse sistema de rastreabilidade, garantia, mas a gente tem um sistema de governança que a gente coloca os diferentes atores em contato em diferentes momentos. Então, a gente tem um evento que a gente organiza uma vez a cada 2 anos, bianual, onde todos os elos da cadeia se encontram para a gente poder ativar essa rede, pensar negócios, fazer parcerias. A gente faz feira de negócios, as comunidades oferecem os produtos, as empresas fazem rodadas de negócio. O Jorge depois pode contar que ele tem um caso interessante, que ele se juntou com uma outra empresa para co-criar um produto, né? Que é uma empresa que fazia bolsa, e eles fazem a borracha, e uma comunidade faz a pintura, então criaram soluções dentro da rede. E aí, para finalizar, e eu deixo mais para perguntas depois, o Origens hoje atua nesses territórios aí, são 38 áreas protegidas comercializando produtos da SócioBio, transacionando em 55 milhões de hectares, são mais de 4 mil produtores, indígenas, extrativistas, de mais de 76 etnias, 45% de mulheres. A gente tem 64 organizações comunitárias que participam, 15 instituições de apoio e 33 empresas, né? Então, aqui está um pouco algumas das empresas, né, que fazem parte da rede. Bom, eu fiz uma apresentação rápida, não sei se você gostaria, Cavita ou Jorge, enfim, que eu aprofundasse algum ponto específico, mas eu estou aí para contribuir na conversa e na discussão. Obrigada. Ótimo, muito obrigada, Paty. Acho que deu para todo mundo entender um pouco do histórico, né? E ver o tamanho da rede, né? Origens Brasil, porque foi ótimo. Eu vou intercalar aqui, até para a gente ter um pouco dessa visão da rede, do mercado, com um pouco da visão da academia. Então, eu vou apresentar um pouco aqui do projeto de pesquisa, que é o projeto mais macro que a gente está desenvolvendo, está conduzindo, né? E como ele se conecta aí com, especificamente, o Origens Brasil, a rede. Rita, eu só lembrei de uma coisa que talvez é interessante, que quando a gente foi procurar vocês para fazer a primeira pesquisa, a gente tinha a impressão que o primeiro valor, o mais importante que aparecia, é a questão da rastreabilidade. E quando a gente fez a pesquisa de percepção de valor, a gente viu quantas coisas o Origens estava promovendo que nem a gente tinha consciência. Isso ajudou a gente a aperfeiçoar o nosso modelo de negócio. E eu acho que o desafio da rede ela está sempre se movimentando em função do momento, em função dessa percepção de valor. Então, esse trabalho que vocês fizeram para a gestão de Origens e para a rede é muito importante, tá? Obrigada. Bom, que bom saber, Paty. E eu trouxe, inclusive, os resultados bem rapidinho. Eu vou só pincelar mesmo para o pessoal mais matar a curiosidade que qualquer outra coisa, mas dos principais valores que a gente percebeu dos membros, tanto do lado das empresas quanto das organizações comunitárias. Mas aí já na pesquisa de 2021, que aí a gente já tinha passado daquela fase de entender que a rastreabilidade não era o principal, né? Apesar dele ser muito importante, ele não era o principal. Então, a rede, a pesquisa, né, que a gente está conduzindo, ela é muito relacionada a essa questão da criação de valor valor sustentável em redes com múltiplos stakeholders, né? E ela é uma pesquisa longa, a gente começou em 2018, como eu estava mencionando, e a gente tem um planejamento agora de até 2026, né? Mas provavelmente quando chegar perto de 2026 a gente vai querer estender um pouco mais, até pelo estudo já, de saber,
né, sobre a rede, como ela vem se desenvolvendo. Acho que o Léo vai comentar um pouquinho depois das 4 grandes etapas que a gente já identificou, né, de como essa rede evoluiu. Mas eu vou falar um pouquinho geral sobre o projeto de pesquisa e como o Origens, para a gente, é um caso muito emblemático e muito importante para ser estudado. Então, a Paty já passou alguns dados importantes aí sobre Origens Brasil, né? Então, enfim, são diversas empresas, comunidades, instituições, os 5 territórios que ela mencionou, né? Eu coloquei aqui os 58 milhões de hectares, eu posso ter errado, porque eu vi que na apresentação dela está 55, então talvez eu esteja roubando. Não, Cavita, é isso mesmo. São 58 que a gente atua e o outro número que eu coloquei é de territórios que estão comercializando, porque no começo eles têm um tempo de ativação, mas está correto. Ufa, então tá bom. Já achei que eu estava mentindo aqui para mais. Mas beleza. E aí, por conta do estudo que iniciou como um pedido do Imaflora e, né, do Origens Brasil para fazer a pesquisa de percepção de valor, conforme a gente foi conduzindo a pesquisa, a gente foi vendo que tinha muita coisa interessante para a academia e para outras redes poderem aprender com ações, atividades que estavam sendo desenvolvidas pelo Origens Brasil. Então, a partir daí, a gente desenvolve uma pesquisa abdutiva nesse sentido, de primeiro ter visto o que estava acontecendo e olhar e falar assim, meu, mas na literatura a gente encontra isso, não encontra? Então, vai para a literatura, volta para o caso prático, né? Por exemplo, prático, vai para a literatura novamente. Então, a gente fez essa pesquisa abdutiva de um ecossistema único, né? Que a gente considera muito único, que é o caso do Origens Brasil, focado nessa cocriação de valor sustentável, visando a preservação da biodiversidade das comunidades tradicionais. Comentei com vocês aí o estudo longitudinal de 2018 a 2026, e a cada 3 anos a gente está coletando dados da pesquisa de percepção de valor, entrevistando todos os stakeholders, ou enfim, todos os grupos de stakeholders dessa rede. E a gente, em 2018, só entrevistou as empresas, em 2021 a gente já ampliou para todos, e já combinei aqui com a Paty que em 2024 a gente vai fazer de novo, com todos os membros novamente. E a gente visa compreender justamente essas dinâmicas e mecanismos no engajamento dos stakeholders. Tem muitos desafios. O jeito de fazer negócios nessa rede, ele é muito diferente do que as empresas tradicionais estão acostumadas a fazer. Então, tem uma série de adequações e desafios e tensões que todos os membros têm que passar nessas negociações. Então, a gente queria justamente entender como ocorre esse engajamento, porque todas essas partes querem se engajar numa rede desse tipo, né? Os benefícios que são enxergados, por que isso é importante para a empresa, por que isso é importante para a comunidade, para o consumidor, né? E o projeto vai crescendo ao longo do tempo, então, e ele vai passando por fases de maturidade. Então, é esse processo que a gente quer entender, visa entender nessa pesquisa. E conforme a gente foi nesse processo abdutivo de ir para a realidade, voltar para a teoria, ir para a realidade, voltar para a teoria, a gente identificou 3 grandes lacunas de pesquisa. Então, a primeira é como que se dá, então, pensando no nível mais macro, a orquestração, e aí quando a gente fala aqui de orquestração, a gente está falando do Imaflora, que é a ONG principal, que é a administradora dessa plataforma, dessa rede. Então, como se dá realmente essa orquestração e quais são as capacidades, as capabilities, né, organizacionais que são necessárias nessas redes de inovação que são multissetoriais, tá? Para orientar essa criação de valor sustentável. E nesse aspecto, o trabalho da Gabi, o trabalho da Gabi são 3 artigos, na tese ela vai apresentar um só, né, mas ela vai apresentar um pouco também desses desafios e dessas capabilities que acabam também sendo desenvolvidas. A segunda lacuna, ela desce para um nível mais meso, né? Então, se a gente estava no nível mais macro de entender um pouco dessa orquestração, aqui a gente vai para um nível mais meso dos stakeholders e dos grupos de stakeholders, que no nosso projeto a gente chama de constelações de stakeholders. Então, a gente tem a constelação das empresas, a constelação das comunidades, de base das comunidades tradicionais, que estão lá, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, a constelação de instituições de apoio para essas comunidades, tanto no processo de desenvolvimento tecnológico, tecnologias, inovações, etc., tecnologias sociais, e também habilidades de negociação com as grandes empresas, mas ao mesmo tempo sem interferir, porque a negociação, né, um valor que a rede coloca é que a negociação seja feita diretamente entre as comunidades e as empresas, sem precisar do intermediário. Então, tem uma discussão sobre comércio justo e deixar, de fato, a comunidade ter o protagonismo nesse processo, né? Então, a gente queria compreender
como esses grupos de stakeholders eles conseguem incluir sustentabilidade e responsabilidade social na cadeia de valor como um todo, né? E construir ali esses interesses mútuos entre esses stakeholders, melhorar a criação de valor para toda a rede nesse nível macro, nas constelações, como eu comentei, e no nível micro, né? E nesse nível micro, a gente queria entender muito tanto o lado nas empresas, né, dessa mentalidade que os CEOs dessas empresas ou o C-level, que é o corporate level, o nível mais alto das organizações, como que eles vão criando uma mentalidade de busca de valor sustentável, de desenvolvimento sustentável, e como isso vai se alastrar para dentro da organização. Então, como que eu tenho uma empresa, o Jorge vai falar logo na sequência sobre a Mercor, como eu tenho uma empresa como a Mercor, né, que tem essa mentalidade, que desenvolve essa mentalidade, e eu vou ter outras organizações que não têm essa cultura interna. Então, eu tenho uma questão de cultura organizacional, de políticas e regras gerenciais, mas a gente queria entender um pouco no nível do indivíduo. Quem é que acende essa faísca? Como se espalha esse fogo dentro da organização? Essa terceira lacuna é que a gente não entrou ainda, né? É uma fase da pesquisa que a gente ainda pretende entrar. E nível individual também, só que do outro lado é o consumidor. Então, quais são as percepções de valor e como que o consumidor adota inovações sustentáveis, quais são os desafios, lacunas, barreiras e quais são os impulsionadores para essa adoção. Tá? E aí, então, a questão central de pesquisa, quais são esses determinantes tanto de colaboração quanto de orquestração para a criação de valor sustentável. E a gente tem um nível micro, médio e macro, só para resumir aqui para a apresentação, vou falar só do micro e do macro, então falar desses gestores, entender essas mentalidades que são construídas nas organizações, né? E no nível mais macro, entender as capacidades organizacionais, né? Para essa cocriação de valor. Aí, dentro da nossa pesquisa, a gente tem uma relevância que é conectada com 4 blocos, grandes blocos de teorias, da teoria de stakeholders, entender o engajamento sustentável dos stakeholders em cooperação interorganizacional, que é complexa, dinâmica, nessas redes, a teoria de inovação, né? Então, investigar como a dinâmica e as tensões que existem nessas redes multissetoriais, que são inerentes essas tensões nessas redes multissetoriais, elas vão se adequando e para equilibrar os valores social, econômico e ambiental, né, do triple bottom line, que se discute muito no desenvolvimento sustentável. E desenvolver insights aí sobre como esses stakeholders vão conectar, integrar os requisitos da sustentabilidade nos processos de inovação. Tá? Na teoria de marketing, para entender um pouco a disposição dos consumidores a adotar inovações responsáveis, sustentáveis e as barreiras que esses consumidores encontram. E no campo da teoria do comportamento organizacional, a adotar a visão sistêmica, desenvolver insights sobre o impacto das capabilities organizacionais, né, na gestão de stakeholders, temas emergentes, redes de inovação, aí um tema muito mais amplo sobre essa questão. As pesquisas que a gente pretende desenvolver, então, nos próximos anos, eu espero no próximo semiárido, a gente já está apresentando o segundo paper, o Léo vai apresentar hoje o primeiro paper desse projeto aqui. A Gabi tem um ramo da pesquisa que é da tese dela e é o primeiro artigo, mas eu espero que no próximo semiárido, ano que vem, a gente já esteja apresentando o segundo estudo dessa série e também os artigos 2 e 3 ou 2, né? O terceiro vai estar on the go ainda. No final do ano que vem. Mas no nível micro, então, né? Aqui a nossa intenção é conversar com gerentes de alto nível das organizações e também com os CEOs, os proprietários das organizações. Nós vamos selecionar 10 empresas que têm esse comportamento organizacional e essa cultura voltada para a inovação no Brasil e 5 na Bélgica. Comentei no início que esse projeto de pesquisa ele ocorre em conjunto com a Universidade de Antuérpia, então tem 2 pesquisadoras do lado de lá, que é a professora Anouk Lievens e a professora Ingrid Moons. No SEMEAD do ano passado, elas estiveram aqui para falar também das pesquisas que elas desenvolvem, né? E então a gente vai fazer essa comparação desses 2 países e identificar então os atributos do triple bottom line, econômico, social e ambiental, na cultura corporativa. Tá? O segundo nível, a segunda pesquisa ainda no nível micro é com os consumidores, que eu mencionei anteriormente. Aí aqui a gente pretende fazer uma amostragem bem mais ampla, com uma empresa de pesquisa para coleta de dados, amostragem aleatória,
a gente quer realmente entender quais são os fatores motivadores e as barreiras para a adoção desse tipo de produto e desse tipo de inovação socioambiental. Então, não é a inovação porque usa menos plástico, porque não tem o canudinho, ou coisas do tipo, mas consumidores, o que encaixa os consumidores em inovações que mobilizam uma cadeia toda de valor, né? E com esse mote de manter a floresta em pé. Tá? Então, indo num nível até de aprofundamento mais complexo de compreensão da sustentabilidade da cadeia para o consumidor, pensando no consumidor que está lá na ponta, na frente da gôndola, escolhendo o produto, né? E no nível macro, né, identificar o conhecimento gerado para a formação das redes. Aqui a gente pretende fazer uma nova rodada, a gente já fez 2, mas uma nova rodada com 50, 60 entrevistas com stakeholders da Rede Origens Brasil, processo mais indutivo, né? E o último é fazer observação em notas de campo durante o Encontrão do Origens Brasil, que é um encontro que acontece a cada 2 anos, né, Paty, se eu não me enganei. Então, em 2024 e 2026 ainda, né, que é para a gente ver como esses stakeholders, de fato, interagem uns com os outros diretamente. A gente já participou do Encontrão em 2022, foi muito rica a experiência, a gente participou pessoalmente, né, fomos eu e a Gabi para ver o processo, e a gente tem muitas notas de campo que são realmente muito interessantes, que a gente está utilizando nesse momento, nesse estudo daqui, tá? E aí eu falei para vocês que eu vou bem rapidinho falar dos valores principais que foram percebidos, porque a pesquisa começou com uma pesquisa de percepção de valor, um relatório gerencial, não era acadêmico, né? E foi daí que a gente começou a ter alguns insights. Do lado das organizações, associações comunitárias, ou seja, dos grupos que estão produzindo, quem está fazendo a coleta desses insumos e inovando e criando produtos na ponta, né? A gente tem muito assim a proposta de valor, que é o que eles fazem, né? Que é tentar se inserir no mercado. Então, eles falam muito assim, o que eu mais quero é conseguir vender o que eu tenho, o que eu produzo, né? Seja coletando, seja produzindo inovação, um novo produto no mercado, para outras áreas, outras regiões, para o resto do país e para o resto do mundo, né? Mas como eu quero fazer isso dentro de uma rede colaborativa e com comercialização justa, né? Isso aqui são todas falas deles, obviamente traduzidas e condensadas em pequenos construtos aqui, mas vem dos próprios respondentes, né? O efeito disso é uma maior visibilidade institucional e fortalecimento institucional, e aqui institucional são essas associações, essas comunidades, e a ideia da floresta em pé para eles. E o impacto, né, a contribuição que eles querem com isso é uma maior conscientização lá do consumidor na ponta, né, e também do comprador, que é a empresa que está nesse processo, e uma valorização tanto da cultura deles, quanto territorial, quanto do território em que eles estão inseridos. Então, essas falas foram aparecendo, obviamente não tão estruturadas dessa maneira, mas a gente foi estruturando as falas deles conforme a gente foi conversando. E das empresas, quando a gente conversa, é um pouco diferente, né? E justamente porque é diferente que surgem algumas tensões, porque cada grupo busca coisas diferentes nessa rede, né? Então, do lado das empresas, né? Relacionamento com as comunidades. Então, eles falam assim, olha, eu estou na rede porque eu quero ter esse relacionamento, ter acesso a essas comunidades tradicionais. Então, eles querem que o Origens Brasil ajude a facilitar esses relacionamentos, né? Eles entendem que eles precisam passar por mudanças de atitude, conscientização ambiental do lado da própria empresa, na cultura organizacional e a inovação de produtos, novas oportunidades, né? Que isso vai passar, né, dentro do processo. Eles valorizam muito a transmissão de valores para os consumidores, a comunicação institucional e a rastreabilidade e a associação de marcas com propósito. Então, estou tentando passar, desculpa, meio rápido aqui, para não tomar tempo, obviamente, dos demais panelistas, mas é um pouco dos resultados que a gente encontrou. Esses últimos 2 slides aqui, 3 slides, foram mais da parte gerencial, né? Então, vou interromper aqui o compartilhamento. Então, a gente tem, enfim, muita coisa ainda pela frente, por isso que a gente espera que a gente consiga vir aqui nas próximas edições do SEMEAD para compartilhar com vocês um pouco mais desses resultados, né? É isso, acho que eu vou deixar também as perguntas depois para abrir mais para o final. E eu queria convidar o Jorge, que é da Mercury, né, o facilitador da Mercury, para falar um pouco sobre o lado das empresas nesse processo. Jorge, é com você. Muito bom. Bom,
Primeiro, agradecer o convite, agradecer a participação, uma honra estar aqui com vocês. Eu acho que a Patrícia já falou aí desde o início como é que funcionou. A Mercury está nesse processo de buscar a borracha natural nativa desde 2010, né? E fez parte da cocriação do Origens Brasil, né? Mas eu queria voltar um pouquinho só para institucionalizar quem é que é a Mercury, né? A Mercury, então, é uma empresa que em junho do ano que vem vai completar o seu primeiro centenário, né? Eu brinco com isso, que é o primeiro centenário, né? A gente é muito forte em produtos de borracha, né? E num determinado momento a gente começou a fazer uma transformação cultural aqui na empresa em 2007 e nos veio essa ideia de voltar a comprar a borracha natural na floresta, porque antes era lá que a gente buscava, no início da Mercury, nos anos 1920 alguma coisa, era lá que se buscava a borracha natural, né? Não tinha outro lugar, né? Assim, a gente queria voltar a entender como é que funcionava essa questão da borracha natural nativa, né? E fomos ao encontro, então, do ISA, do Imaflora, né, para entender como é que a gente, de que forma eles poderiam nos ajudar a encontrar esse caminho, né, que era um caminho tortuoso para uma empresa fazer sozinha. Fomos ao encontro, começamos a traçar algumas metas, alguns objetivos e começamos a trabalhar. Bom, depois disso tudo, começou o Origens Brasil, né? E eu acho que o Origens Brasil ele trouxe uma forma de materializar um pouco com mais firmeza aquilo que nós buscávamos lá em 2010, né? Que é conhecer um pouco mais as questões da floresta, né? O porquê que a gente estava lá mesmo, e também conhecer novos parceiros, porque a gente acredita que uma só empresa não faz milagre, né? Então precisam se formar parcerias fortes, com objetivos fortes para que ninguém esmoreça quando possa acontecer alguma coisa, porque isso acontece, né? Tem um ano lá, por exemplo, que a borracha não dá. E daí, vai fazer o quê? A gente esquece, não vai mais para lá? Não, tem que ter os parceiros que sempre estão junto com a gente puxando isso, né? A gente fez várias parcerias, uma que tá mais atual agora e está mais firme, mais forte, é com a Bossa Pack. A Bossa Pack é uma empresa de mochilas e bolsas que foi ao encontro também do Origens Brasil para conhecer o processo todo, e lá a gente se encontrou e começamos a desenvolver uma tecnologia que já é uma tecnologia da floresta mesmo, que é o tecido encauchado, né, a gente pega um tecido e passa o látex em cima dele para impermeabilizar ele, né? E a gente desenvolveu, então, uma forma mais prática e que o produto tivesse mais qualidade, principalmente mais resistência também, né, ao tempo, à intempérie e tudo, né? E desenvolvemos isso e tem sido um trabalho muito bacana trabalhar com a Bossa Pack, porque é uma parceria genuína, assim, né? A Mercury ajudou a desenvolver o material, mas a Mercury não faz o produto. Então, na verdade, a gente não está ganhando nada com esse produto. A gente está ganhando uma parceria muito bacana e uma possibilidade de, no futuro, ter algum tipo de produto com essa tecnologia que a gente desenvolveu com eles lá, né? E com as aldeias indígenas que são os atores que efetivamente produzem esse material, né? Então, acho que essa parceria ela dificilmente teria acontecido se não fosse Origens Brasil, né? E assim, tem outras parcerias que a Mercury está montando e que acabam não acontecendo dentro do repertório do Origens Brasil, mas acontecem fora. Então, tem outras parcerias com outras empresas que a Mercury também acabou fomentando e acabou indo ao encontro dessas empresas diferenciadas também, né? Então, isso tudo eu acho que é assim, um grande benefício, né? Mas a nossa ideia toda começou porque a gente construiu um propósito lá em 2007, 2008, que era que a gente queria que os produtos da Mercury pudessem, que os produtos e o jeito que a Mercury operasse pudesse trazer bem-estar para a sociedade. E a gente foi estudar o que era o bem-estar, né? Até chegar no ponto de entender que bem-estar é isso, né? É cuidar da natureza, cuidar das pessoas, estar ciente de que a natureza e as pessoas precisam ser cuidadas, né? E que a gente, como empresa, como indústria, principalmente, a gente tem uma pegada muito forte para destruir tudo isso, né? Porque os interesses econômico-financeiros, muitas vezes, eles vão por cima de qualquer uma dessas bandeiras
do cuidado das pessoas e do cuidado do meio ambiente. Então, nós criamos um propósito, né? Construímos um propósito, que é cocriar o mundo de um jeito bom para todo o mundo. E aí, bom, aí a partir desse propósito é que a gente começou a traçar algumas ações, alguns objetivos nossos. E um dos objetivos é voltar a comprar a borracha nativa, borracha natural nativa. E o que a gente descobriu? A gente descobriu que o volume que a gente está conseguindo comprar é muito pequeno, ele não chega a 5% do nosso consumo aqui da empresa. Na verdade, ele está em torno de 2,5% do nosso consumo aqui, então a gente tem que fomentar ainda mais essa produção, né? Mas a gente também não quer fomentar a produção tirando dos indígenas e dos ribeirinhos das regiões outros produtos que são necessários na cesta dele, né? Porque ele não vai viver só da borracha, só da colheita do látex, ele precisa viver de uma série de toda a cesta de produtos que ele tem na floresta. Então, a gente não faz nenhum tipo de fomento, né, ou de estruturação de que ele precisa colher mais látex. Não, a gente vai de acordo com a possibilidade do próprio seringueiro, né? E a partir daí, então, que a gente começa a criar toda essa, o que nós chamamos aqui de um projeto borracha natural nativa, né? Mas o nosso grande desafio agora tem sido aumentar a nossa produção, né? Aumentar a compra, para poder ter linhas de produtos específicas para esse uso da borracha natural nativa. Por que isso? Porque a gente não consegue, como o volume é muito pequeno, a gente não consegue ter um produto que durante um ano inteiro consuma só esse tipo de matéria-prima, né? Qualquer produto que nós temos aqui consome muita borracha natural, então o volume é muito pequeno. E a gente quer, então, aumentar esse consumo e aumentar essa produção. E por que a gente quer isso? Porque a gente quer poder ter um produto que possa se vender ao mercado como um produto mais sustentável, né? E que tenha essa pegada da questão da responsabilidade social e ambiental junto à Amazônia, né? Então, esse aumento do consumo ele é muito importante. E o nosso grande desafio é aumentar o consumo, mas também poder trabalhar em cima do valor, porque o valor financeiro mesmo, porque o preço da borracha nativa ela chega quase ao dobro do preço da borracha natural do mercado tradicional, né? Então, a gente tem que ter um produto que tenha valor e que o consumidor enxergue esse valor nesse produto para que ele possa dar o retorno também para essa sociedade, né? Então, não adianta a gente querer ir lá extorquir o seringueiro da floresta para ele produzir por um preço mais baixo, porque não é esse o intuito, né? O intuito é que ele possa, sim, produzir o látex, né? Nos entregar esse látex e poder manter a floresta em pé. E para manter a floresta em pé, ele precisa ter condições de vida para que isso aconteça. Então, não vai ser no preço que a gente vai fazer isso acontecer. O que a gente precisa é ter produtos adequados que possam carregar, né, essa imagem e esse benefício, digamos assim, né, do mundo de um jeito bom para todo mundo, né, dessa cocriação. E eu acho que o Origens traz muito essa ideia da cocriação, porque todo esse produto encauchado, esse tecido encauchado que foi feito um trabalho super bacana com alguns seringueiros que saíram da terra do meio lá no Pará para ir até o Acre, para entender como é que lá no Acre produzia isso, e com os engenheiros, com os químicos da Mercury, voltamos para a terra do meio, né? Produzimos de novo, e foi melhorando a tecnologia a partir de toda essa cocriação, né? A partir de todo esse trabalho feito e ancorado, digamos assim, né? No Origens Brasil. E que sem isso, talvez, não vou dizer que a gente não conseguisse fazer, talvez fosse feito, mas não seria tão simples assim fazer, né? Então, esse apoio ele é muito importante. E acho que, por enquanto, é isso, gente. E vou deixar para as perguntas também, que ali é que a gente consegue entender melhor a necessidade da fala. Legal, muito bom, obrigada, Jorge. Esse exemplo que você deu com a Bossa Tech me fez lembrar também que o fato de usar o conhecimento que estava no outro território para a própria comunidade é algo que eles relataram na pesquisa de percepção de valor, que é valorizar o conhecimento tradicional que eles têm, né? Ao invés de trazer o conhecimento que eles próprios chamam do mundo do homem branco lá para dentro, né? Da comunidade, mas primeiro valorizar o que já está sendo feito lá dentro, né? Então, muito bacana. E aí você fala, a gente foi até lá, depois voltou para a Terra do Meio. Parece simples, né? Mas eu fico imaginando aqui a logística
ir de um território para o outro, a gente está falando de dias de deslocamento, né? Não só de permanecer lá, mas só para conseguir sair de um território para o outro, a gente está falando de mais de um dia aí de deslocamento. Mas ótimo. Gabi, vamos conhecer um pouquinho? O pessoal está curioso, tá? A Paty ali está super curiosa, o Jorge também, para saber o que já Vai tem de ser em resultado. primeira mão, ao Vai. vivo e a cores. Então, opa, peraí. Não é isso, gente. Desculpa. É isso aqui. Pronto. Será que tem modo apresentação para eles? Tá, vocês estão vendo em modo apresentação, certo? Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho, porque a minha tese ela está tendo como estudo de caso o caso do Origens Brasil. E hoje eu vou apresentar para vocês alguns dos resultados do meu primeiro artigo da tese. E a minha tese, esse estudo principalmente, ele segue nessa linha que a Thalita já tinha falado, que é sobre a criação de valor em uma rede de multi-stakeholders, então tendo origens como estudo de caso. E especificamente na minha pesquisa, a gente analisou as expectativas dos stakeholders, então que seriam as expectativas dos membros dessa rede. Pode passar. Desculpa. E por que as expectativas? Por que a gente decidiu pelas expectativas dos stakeholders? Considerando que existe uma complexidade muito alta dentro do Origens, porque a gente está falando de diferentes stakeholders, então a gente tem as empresas, as comunidades, as instituições de apoio, e cada um desses stakeholders, eles vão ter expectativas diferentes em relação à Rede Origens Brasil. Inclusive, dentro de um próprio grupo, vão existir muitas nuances entre essas expectativas. E se não existir um balanceamento entre essas expectativas, isso pode gerar diversos impactos negativos, como, por exemplo, impactar a colaboração entre esses stakeholders, ou até mesmo levar à saída de um stakeholder da rede. Então, por isso que a gente optou por estudar as expectativas, por conta dessa importância. E, a partir disso, a gente investigou quais são os tipos de expectativas na rede, os papéis que eles desempenham, e quais são os conflitos resultantes de diferenças entre essas expectativas e como isso acontece durante a criação de valor sustentável pela rede, como que isso pode impactar, por exemplo, a criação desse valor. Então, utilizando os dados, como a Kavita falou, da pesquisa que a gente fez em 2021, a gente utilizou esses dados, também documentos institucionais, tanto do Origens Brasil quanto das empresas, por exemplo, e também os dados de observação do Encontrão, que eu e a Kavita fomos em 2022. A partir desses dados, eu acho que vai estar bem pequenininho para quem está aqui, mas a gente desenvolveu um framework a partir dessa pesquisa, que está justamente relacionado a como que a criação de valor sustentável ela acontece a partir de intervenções que são feitas na rede, que mitigam os conflitos causados pela diferença de expectativas. Então, essas expectativas elas vão gerar alguns conflitos, e a rede ela já vem implementando algumas intervenções que geram a criação de valor sustentável. E pode passar. O primeiro deles eu vou falar especificamente dessa linha, então a expectativa 1, conflito 1. A primeira expectativa que a gente identificou está relacionada a como que acontece a relação comercial entre as comunidades e as empresas. E a principal expectativa que a gente identificou é que é esperado que as relações elas aconteçam de uma maneira que já vinha acontecendo antes da rede ou fora da rede. Como que isso acontece? Falando do contexto das comunidades, as comunidades elas sempre produziram, sempre coletaram os ingredientes que são comercializados pelo Origens. Então, castanha, a própria borracha, isso é algo que já faz parte dessas comunidades, já é algo da herança delas. E antes do Origem, elas já comercializavam. Não é como se elas tivessem entrado no Origem e elas começaram a produzir. Não, já era algo que era da herança, elas já comercializavam de outras formas. E o fato delas entrarem no Origem, elas esperam continuar comercializando, mas de uma maneira que não impacte na maneira como elas vivem. Então, por exemplo, o Jorge até falou que a comunidade ela não vai viver só da borracha. A comunidade ela tem outras atividades, ela produz outros ingredientes. Ela não trabalha, por exemplo, 5 dias por semana, como é a maneira normativa que a gente tem para produzir um ingrediente. Elas esperam manter a maneira como elas já têm de vida delas, por exemplo, e continuar comercializando. Enquanto que as empresas, elas entram no Origens procurando um fornecedor de um determinado produto. E elas já possuem certas normas, padrões para outros tipos de fornecedores.
Então, elas esperam que esse padrão que elas possuem de fornecedores seja mantido enquanto elas fazem as relações comerciais. E o conflito que é gerado, porque é gerado a partir disso. A gente tem tanta tradição das comunidades, e isso choca com a tradição das empresas, da maneira de fazer negócios com os fornecedores. E como que é possível resolver esse conflito? Algumas intervenções que já vêm sendo implementadas pela rede, por exemplo, algumas visitas às próprias comunidades por parte das empresas, porque permite que elas entendam a realidade das comunidades. Isso facilita a negociação, por exemplo. Também tem o treinamento e o compliance com as comunidades. Então, todas as comunidades, elas assinam contratos comerciais. E tem um treinamento, um entendimento, é dado um entendimento, um treinamento a essas comunidades para elas entenderem como funciona um acordo comercial, por exemplo. E também tem a avaliação anual das parcerias comerciais, em que as comunidades, as empresas com suporte, por exemplo, de origens das instituições de apoio, eles discutem como que está sendo essa relação comercial e o que pode ser melhorado. Então, essas são algumas intervenções que possibilitam tanto a proteção da tradição das comunidades e a valorização, por exemplo, o conhecimento das comunidades, como maneja um ingrediente, e também faz com que as empresas elas adotem práticas mais responsáveis, elas mudam a maneira como elas lidam com esse fornecedor, que são as comunidades. Seguindo agora para a expectativa 2, essa expectativa está principalmente relacionada à produção. Então, a produção, quanto que é entregue de ingrediente, por exemplo. E as comunidades, é importante para essa expectativa contextualizar que a gente está falando da floresta amazônica. Então, todos os ingredientes que vêm nessa relação que é comercializado são produzidos pela floresta. Então, sempre vai depender das condições naturais da floresta, os ingredientes e os produtos. Se uma safra ela não é boa, pode ser que a castanha, por exemplo, venha com uma safra muito menor, mas no ano seguinte a safra vai ser boa, então a gente vai ter uma quantidade muito maior de castanhas. O que as comunidades esperam é vender aquilo que foi produzido, seja menos, seja mais, elas querem vender. Enquanto que as empresas, quando elas fazem um acordo comercial com as comunidades, por exemplo, no começo do ano antes da safra, elas esperam receber aquilo que foi acordado. E foi independente do que elas esperam receber o que foi acordado. Porém, o choque acontece por conta a gente até colocou o termo que é o force push e o market pull. Então, a floresta ela está empurrando, então ela permite o mercado, as empresas estão agindo de acordo com o que o mercado está demandando. E como que é possível tentar mitigar esse conflito, não resolver por conta realmente das condições naturais da floresta? Algumas das intervenções que são feitas é ter um monitoramento mais constante com as comunidades, então as empresas elas podem visitar as comunidades, elas mantêm um contato constante com as comunidades para ter realmente um planejamento, uma noção de como vai ser a quantidade entregue. E foram construídas algumas infraestruturas e uma parte tecnológica que permite tanto o manejo desses ingredientes que foram coletados, quanto o estoque. Porque, no caso, por exemplo, da safra ser muito alta e as empresas não puderem comprar aquela quantidade que foi produzida. Então, tem também uma infraestrutura para estoque. E agora, seguindo para a terceira expectativa, a gente fala da expectativa da rastreabilidade. Então, tanto a Paty falou bastante da rastreabilidade. As comunidades e as empresas, elas entram no Origens tendo uma expectativa muito forte em relação à rastreabilidade, mas tem diferenças em relação a essa rastreabilidade. As comunidades, elas esperam que a rastreabilidade seja um mecanismo de visibilidade para elas, então, serem conhecidas pelas outras comunidades, pelas empresas, pela sociedade, e também de identidade, porque esses produtos fazem parte da identidade das comunidades. Então, é uma forma de contar a história deles. E as empresas, elas esperam que esse mecanismo de rastreabilidade seja um mecanismo de reputação e de imagem, porque eles conseguem demonstrar que são uma empresa sustentável, eles conseguem mostrar, olha, tem toda uma rastreabilidade desse produto que eu estou comprando.
E como são dois stakeholders que eles querem, de certa forma, ter uma visibilidade, isso gera uma disputa de protagonismo. Então, quem nessa história vai ser protagonista dessa história? Porque, por exemplo, o consumidor, quando ele vai no mercado, ele vai ver primeiramente o produto, a marca da empresa. Se ele usar o selo, ele vai conseguir ver a história da comunidade. E então, assim, primeiro o destaque vem para as empresas. E tem muitas empresas que não usam o selo por diferentes razões, mas o selo não é utilizado. Então, como que é realmente possível contar a história das comunidades e não somente das empresas? Para isso, tem algumas intervenções que estão sendo feitas já, principalmente pelo próprio Imaflora, que é o administrador, em que eles produzem diversos conteúdos sobre origem, sobre as cadeias. Eles mostram as comunidades responsáveis pelos ingredientes. Então, eles produzem esse conteúdo, eles compartilham, e algumas das empresas dentro do Origens também compartilham esse conteúdo, ou elas até mesmo produzem o seu próprio conteúdo. A Merco, por exemplo, nas redes sociais, eles têm muito conteúdo sobre o Origens Brasil. E um ponto é que existe a educomunicação. Então, a Merco, por exemplo, ela não somente traz a comunicação, promovendo, olha, compramos de Origens, mas eles educam o consumidor. Então, eles mostram para o consumidor, para ele entender, como o Jorge tinha falado, o valor daquele produto. Se o consumidor comprar essa borrachinha, por exemplo, uma parte vem da Amazônia e é importante entender o impacto na floresta amazônica. E o que traz como que valor é criado a partir disso? A gente tem tanto o aumento do conhecimento da marca Origem Brasil, a marca institucional, também tem um aumento da reputação das empresas que estão dentro do Origens, e tem um reconhecimento das comunidades como os guardiões da floresta. As pessoas começam a entender isso. E, por fim, como conclusão do framework, principalmente da pesquisa, é que, apesar de existirem conflitos relacionados a essas diferenças, às expectativas, a implementação dessas intervenções por parte das redes permite a mitigação dos conflitos e também a criação de valor sustentável. É isso, obrigada. Ótimo, obrigada, Gabi, pela apresentação. Acho super interessante, fiz umas anotações aqui também. Vou deixar para a parte de perguntas, para, sem mais delongas, passar aí para o professor Leonardo, o nosso último quadro de presença. Primeiramente, então, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui, né? Quero cumprimentar o Jorge, que eu sempre ouvi falar, né? Eu nunca vi, agora estou vendo. Parabéns, a gente tem acompanhado a MEF, é uma empresa impressionante. Então, tenho grande admiração, apesar de não conhecê-la, e também parabéns a Patrícia pelo Imaflora. E também tenho acompanhado alguns últimos anos mais pela Cabita. É uma iniciativa muito brilhante que me atraiu muito para essa pesquisa, né? A minha pesquisa original é sobre gestão de ecossistemas, e nos últimos anos eu tenho conversado mais sobre ecossistemas sustentáveis, circulares, no intuito de entender a dinâmica e os desafios da criação, desenvolvimento e gestão desses tipos de ecossistemas, né? E o caso aqui da Imaflora e do ecossistema traz muitas questões que têm implicações tanto para a teoria quanto para a prática, né? A primeira grande questão aqui, a gente compreendeu a diferença de uma rede para um ecossistema. E, de fato, se a Imaflora inicialmente era uma rede e foi se caminhando para ser um ecossistema, quais são os desafios, etc. Então, a primeira questão, só para esclarecimento, né? Uma rede é uma rede de relações e interações, né? No qual eu estou quase sempre analisando a posição de uma empresa em relação a outros atores. Um ecossistema não é isso. O ecossistema, geralmente, ele tem um objetivo sistêmico, é uma proposta de valor, que só pode ser atingida pela combinação de atividades, recursos e ofertas de atores individuais. Então, acho que a primeira questão desse caso a gente, nas nossas pesquisas, a gente vê que é um caminho saindo de uma rede para um ecossistema. Lembrando que tem vários desafios aí colocados. Primeiro, né, nem todos os ecossistemas prosperam.
Então, nem todas as organizações, ao fazer essa transição, ao gerenciar essa transição, conseguem fazer isso. Não é apenas o ecossistema que está se transformando, né? São as organizações internamente a ele também estão se transformando. Aprendendo por exemplo, a orquestrar um ecossistema, mas também aprendendo a participar de um ecossistema. Isso é instigante, porque ecossistema geralmente tem dois tipos de problemas muito claros, né? O problema da funcionalidade, que ele ocorre quando os atores não conseguem criar valor da forma que deveriam criar. Por exemplo, o exemplo do Jorge é muito instigante, porque é um exemplo em que a funcionalidade está operando bem. Então, ali os atores estão criando valor, novos produtos, por estar naquele ecossistema. Mas pode ser que outras organizações não estão conseguindo criar esse valor, ao contrário, pode estar começando a destruir valor. Então, tem um problema de funcionalidade que tem que entender que isso muda ao longo do tempo. Pode ser que inicialmente a funcionalidade está numa boa direção, mas depois ela pode ficar negativa. E tem um problema sempre em ecossistemas de distribuição. Pode ter atores que estão capturando valor mais do que deveriam e distribuindo pouco valor para outros, né? Então, esses elementos vão dar para outras características que vão formar a diferença de uma rede com um ecossistema. Segundo aspecto que eu queria destacar é dependências mútuas entre os atores. Então, a partir do momento, o exemplo do Jorge, com a comunidade de seringueiros, escapou o nome da outra organização, VossaPEC, né? Eu já estou numa fase muito avançada do dia, eu já não lembro mais nada. Se fosse 8 horas da manhã, eu poderia garantir menos ainda, mas agora não consigo garantir nada. Então, o que se percebe é o início de uma dependência mútua entre esses atores. Então, essa é mais uma evidência de que ali tem um ecossistema se formando, né? Os atores não estão apenas lá, mas tem interdependências que estão nascendo entre eles. Né? Outra característica que começa a surgir é a complementariedade. A complementariedade é o grande benefício de estar nesse lugar e não em outros lugares. Estar com esse grupo e não esse outro grupo. Né? Então, por exemplo, o exemplo do produto, eu até anotei aqui, poxa, isso é um ótimo exemplo. Porque é um produto que, de repente, a Metro chegou por justamente estar pertencendo nessa rede, que ela teve essa ideia junto com essas pessoas e que no futuro vão desenvolver outras tecnologias. Esse é um grande exemplo de complementariedade. Complementariedade é um dos aspectos mais difíceis de nascer nos ecossistemas. Porque é quando as vantagens, os atores começam a escolher claramente estar ali e não em outros lugares. Por isso que a complementariedade tem que ser nutrida, desenvolvida, alavancada e escalada. Né? Por fim, né, acho que a DDE foi muito... Nossa, a pesquisa está muito boa, realmente. Que evolução, né? Não, a parte que eu ajudei eu atrapalhei, mas na parte que você fez com a Thalita e a Ingrid, foi incrível, parabéns. E tem os stakeholders. Né? Então, o que é a primeira grande achado que eu acho é que tem que eu acho, né? A equipe acha de pesquisador, isso aqui eu estou vocalizando, não necessariamente são sites meus, sites do grupo, né? Tem uma passagem de uma rede para um ecossistema. No entanto, tem grandes desafios de estabelecer e alavancar esse ecossistema. Tem um pouco de aprender a orquestrar um ecossistema. Porque nas grandes discussões que a gente teve, né, Cabi? A própria percepção que antes era o selo, QR Code, para depois um facilitador, agora uma plataforma digital, mostra com o entendimento do papel de orquestração e do aprendizado de ser orquestrador. Né? Lembrando que ninguém nasce orquestrador. Nenhuma organização nasce orquestrador. Ela aprende.
E as condições aqui colocadas são muito sui generis, que quando a gente pensa em ecossistemas de inovação, nós não entendemos como, às vezes, a literatura, a teoria não entende como lida com povos originários. Não existe muito tempo. A gente sempre está pensando com atores industriais tradicionais de negócio. Então, só para a gente entender, toda a teoria de ecossistemas ela é diferente da cadeia de suprimento tradicional, cadeia de valor tradicional, etc., porque eu estou lidando com múltiplas indústrias. Mas aqui a gente não está só lidando com múltiplas indústrias, nós estamos lidando com múltiplos tipos de organização. Constelações de stakeholders que são muito diferentes entre si. E aqui tem os povos originários, os descendentes de povos originários. E aí, o que eu acho que está criando é uma ciência muito única aqui, uma prática muito única, né? Do ponto de vista de como se lida com isso. Daí tem mecanismos de engajamento que são muito diferentes do tradicional. Acho que a Gabriela, nas discussões, ela decodificou muito e avançou muito além, né? Por exemplo, o Flores Push, né? Como que eu lido com a questão da sazonalidade e, ao mesmo tempo, como eu lido que as práticas de negócio não vão invadir as práticas da comunidade. Aí entra uma coisa que eu acho que é muito desafiador, eu achado na nossa pesquisa, é como que eu mantenho a saúde desse ecossistema. Então, quando eu estou sempre pensando em ecossistema, estou pensando sempre na saúde, né? E essa saúde é individual, ela é nessa constelação e ela é um macro. Então, o que é ser saudável para médico, talvez não é o mesmo ser saudável na natura, que não é o mesmo ser saudável para uma comunidade que trabalha com as castanhas na floresta, né? E isso traz, por exemplo, como é um ambiente distinto, como que lida com a própria proposta de valor evolui no tempo. Como que eu lido com isso? Como que eu comunico? E aí que eu acho que nossos achados vêm que a proposta de valor, a construção dela não vem apenas do que o orquestrador no caso, está dizendo que o ecossistema tem que fazer, mas que com os próprios atores do ecossistema estão falando e construindo essa proposta de valor. Então, a abordagem tradicional quase sempre, ela é muito mais hierárquica do ponto de vista que existe uma firma focal, uma organização focal que fala, essa é a proposta de valor. Mas aqui eu acho que existe um processo mais coletivo de construção, no qual os parceiros, atores do ecossistema, têm protagonismo também na direção. E, por fim, o ecossistema como esse grande facilitador de trocas de conhecimento e criação de valor. Bem, juntando todos esses achados, a Carita já deu várias pistas, né? Nós começamos a entender que essa rede evoluindo para o ecossistema atravessa algumas fases. Uma fase inicial de emergência, tá? Então, como surge. Aí, no caso, aí tem um fator pouco deliberado, induzido, mas tem vários fatores não antecipáveis, né? Que foi como, por exemplo, vai ser do QR Code, vai construir essa proposta coletivamente, passando por um sistema de garantias para chegar numa reconfiguração agora, então, de uma plataforma, até chegar no estágio atual que a gente vê como uma criação de valor sustentável, e começa a ter essas iniciativas que, por exemplo, o Jorge aqui relatou, que é muito rica para dizer justamente que está no estágio de uma maturidade, né? Os atores começam a criar produtos e soluções por estar ali e pertencer ao ecossistema, né? Tem um aspecto fundamental de a orquestração ser esse mecanismo de facilitação desse processo de criação de valor, né, de indução, mas também de manutenção da saúde do ecossistema. Eu acho que é o último aspecto, que os desafios de manter a saúde do ecossistema são mais claros quando a gente chega nesse estágio mais avançado atual. É isso. Obrigado. Muito obrigada, Léo. Obrigada mesmo. Bom, a gente passou por todas as falas, né? Eu fui fazendo algumas anotações aqui também.
não posso deixar de recomendar o TEDx do Jorge, que sempre me inspira. Jorge, não sei se você sabe, mas todo semestre eu recomendo para os meus alunos nas disciplinas de ética e marketing, né? É o TEDx Laçador, né? No Rio Grande do Sul. Tem Isso Laçador. mesmo. 2012, já faz tempo, hein? Já faz tempo, é. Quando a gente fala das diferentes vertentes éticas das organizações, a gente pede. Esse é um dos vídeos que a gente recomenda para analisar qual é a vertente ética da empresa pela fala do acionista, né, do CEO. Então, enfim, mas já recomendo aqui para todo mundo, quem quiser assistir também, conhecer um pouquinho mais da Mercury, visitar o site, né? Acho que dá para entender. E o conhecimento da Mercury, como ela foi se transformando, também faz parte de um material digital, um livro digital, que é compartilhado pela própria empresa gratuitamente no site. O nosso jeito de ser, né? O jeito de ser Mercury. Então, para quem quiser conhecer um pouco mais dessas iniciativas, também tem lá. A Mercury faz muito mais do que essas inovações junto à Origens Brasil. A gente está fazendo um recorte. Então, é muito interessante, é um case realmente analisado em várias pesquisas, em diferentes vertentes, gestão de pessoas, inovação, comportamento organizacional, enfim, tem muita coisa bacana. Tá? Mas vamos lá, porque a gente tem mais aí uns 18 minutos para perguntas, e a gente está aqui num grupo, para vocês terem uma ideia, que vocês não estão vendo, né? Não sei se consigo virar a Tem câmera. mais ou menos 100 pessoas. Se eles conseguem ver quem está online, que são cerca de 60 pessoas, aqui a gente tem mais 15 pessoas na sala, tá? Só para falar para vocês. Eu tô com medo de virar o computador e desconectar algum cabo. Eu acho que eu não vou mexer. Eu vou deixar quietinho aqui. Mas eu tô com um pouco de medo. Não, no final de uma foto. Isso, a gente tira uma foto, manda para todo mundo. Na dúvida, está entre 15 e 100 pessoas que eu falei. Se somar o online com o presencial, dá umas 75 pessoas. Mas eu queria abrir para perguntas. Eu vi que tem 2 perguntas aqui, eu não abri para vê-las. Antes da gente clicar aqui, eu queria ver se alguém aqui que está presente gostaria de fazer alguma pergunta. Se o pessoal estiver muito tímido, eu abro com as perguntas. Vamos lá. Vamos lá. Eu Christian está olhando com uma vontade de falar. Quero primeiro cumprimentar todos e todos, parabenizar pelas falas. Eu fiquei aqui pensando, né? Porque, de fato, você tem aí vários atores que estão se organizando nesse tecido de interesse. E eu fiquei imaginando, porque um dos elementos centrais aí da sustentabilidade é também manter o modus operandi ancestral daquela comunidade na sua maneira de produzir. E do lado de lá tem um comprador desejoso de ter o que ele acordou no início do ano, ou seja, qual é a projeção de produção, etc. E eu fico imaginando com a cabeça do consumidor o seguinte: como o consumidor projetaria naquela empresa que força um stakeholder, no caso aqui o produtor, a comunidade, a produzir num nível que não é sustentável, ainda que sustentável está no modus operandi essencial daquela comunidade, aprendeu a lidar com aquela matéria-prima e aprendeu a lidar com as suas entregas. Eu fico imaginando como é que o consumidor, com um alto grau de consciência ecológica, haveria de aquilatar aquela marca que exige de uma comunidade uma produção eventualmente acima da sua, não só capacidade, mas daquilo que ela entende como sendo adequada para o seu modus operandi. Isso está no espectro desses compradores, ou seja, é uma preocupação que eles têm quando eles entram nesse jogo, eles se preocupam de como o eventual comprador lá na vai analisar como ele se relaciona com essa comunidade. É uma preocupação ou não? Antes de você responder, eu vou só repetir, porque acho que para o pessoal que está online talvez tenha ficado baixo, né? O áudio. Mas o Christian está perguntando sobre essa relação da comunidade e do que a floresta produz versus do que o mercado demanda, e aí a empresa é o representante desse o que o mercado demanda, né? Que é quem vai fazer essa compra. E a dúvida do Christian, se eu entendi direito, é o quanto o consumidor que está lá na ponta está ciente desse processo todo, né? Ou seja, de que talvez a floresta não tenha produzido, se a empresa forçou, né, um volume maior, que na verdade a própria comunidade não tinha como conseguir, ou se não conseguiu e deixou o consumidor na mão, por assim dizer, porque faltou produto lá na ponta, o quanto é possível explicar esse processo todo para o consumidor? E ao mesmo tempo, ou seja,
a grande preocupação do camarada com alto grau de consciência ecológica é, legal, a produção foi sustentável até que ponto? Porque a comunidade também tem o seu modo ancestral de produzir. E essa marca que busca extrair o máximo possível, ou pelo menos manter o acordo, o que parece não ter sido possível, será que esse consumidor ele questionaria a credibilidade e a confiança dessa marca que explorou uma comunidade a produzir mais do que ela ancestralmente teria condições de fazer, ou que a floresta entregou? Perfeito. Então, isso impacta na credibilidade que o consumidor projeta nessa marca. Porque é sustentável só a produção, mas a produção do grão ou do nut, mas a maneira como a marca exige desse fornecedor a entrega, será que entra na avaliação do consumidor final? Eu fiquei pensando nisso. Ainda que aumente o preço, porque o preço eventualmente vai aumentar, eu estou disposto a pagar esse preço maior. Eu acho que, no caso, a rastreabilidade, nesse sentido, ela justamente ela serve como um apoio para essas empresas. Porque, realmente, o consumidor ele consegue ver como foi a linha de produção, mas eu entendi como que é feita a produção lá na ponta, né? Eu acho que existem alguns indicadores de impacto que Origens tem em relação à produção, mas isso não chega para o consumidor. Mas existe, eu lembrei de um exemplo, por exemplo, é que existem algumas empresas dentro do Origens que, inclusive, quando elas vão vender os produtos, elas colocam que aquele produto em determinado estoque tem uma quantidade menor por conta de como foi assado. É uma comunicação que é feita para o consumidor. Acho que a Patrícia quer comentar também. Eu acho que é uma ótima pergunta, né? Porque esse foi um dos pontos chaves quando a gente desenhou o sistema. Qual é o mecanismo que a gente vai regular essa oferta das comunidades que tem uma característica de múltiplos produtos, baixos volumes, com a demanda das empresas, que tem geralmente ofertas em escalas. Então, a gente desenhou desde princípios de comércio ético. Então, a empresa, quando ela entra na rede, ela se compromete a seguir princípios de respeitar a forma tradicional de organização, tem uma série de princípios de relacionamento. Essas relações comerciais, elas são mediadas pelas instituições de apoio. Então, você sempre tem um balanço de forças nessa negociação para que ela não fique díspare. E a gente monitora anualmente como essas parcerias estão acontecendo e, como vocês falaram, aí tem os indicadores de impacto, mas a gente faz um match da oferta. A gente tem o Tinder da SócioBio, que é identificar as demandas e distribuir, identificar os territórios, os diversos territórios que tem. Então, você consegue o volume pulverizando em várias organizações e não concentrando numa área só. A Merco, por exemplo, agora está expandindo as compras para uma comunidade em Rondônia. Então, eu acho que um pouco para ajudar a responder, mas o consumidor, o que ele tem de informação, é muito difícil passar todas as informações do que acontece por trás da rede, né? Mas a gente tem uma página de transparência que tenta mostrar um pouco como essas relações são feitas. Mas ótima pergunta. Vou complementar aqui, a pergunta maravilhosa, porque a gente se pega com isso todos os dias, né? Mas é bem o que a Patrícia colocou. A relação entre a empresa e o extrativista, ela é feita pelas ONGs que estão lá fazendo esse approach, né? Fazendo essa aproximação entre a empresa e o povo da floresta. Então, existe um relatório, né, que é feito todo ano, onde as partes respondem individualmente, depois o Origens Brasil faz um match disso para ver o que está certo e o que não está certo. E quando não está certo, às vezes né, a gente às vezes uma resposta de um jeito, a resposta de outro jeito, e a gente senta para conversar o que aconteceu ali, que um entendeu de um jeito, outro de outro, né? Eu acho que tem que ter assim uma serenidade tem que ser muito claro os objetivos quando a gente vai para a floresta, né? E uma outra questão com relação ao consumidor é que isso é que nem consumir alimento orgânico, né? Tem dias que não tem, né? Tem dias que não tem orgânico, e aí você não vai comer aquele alimento, você vai trocar por outro alimento, né? E na floresta tem isso também, né? Tem anos que tem um produto que dá mais, outro produto dá menos, tem anos que dá mais peixe, outro ano dá mais castanha, outro ano dá mais borracha, enfim,
né? A natureza está agindo ali e a gente precisa entender essa ação da natureza porque ela faz parte desse processo, né? Não é apenas a indústria, o consumidor e o extrativista, é a natureza que é quem coordena esse processo todo. Então a gente tem que estar muito ciente de que existe uma força muito maior do que a gente, né? Que normalmente nas indústrias, no modelo tradicional, a gente passa por cima de outro jeito. A gente toca veneno, a gente bota mais isso, mais aquilo, troca de fornecedor porque aquele não forneceu, ou porque o preço ficou caro, você vai e extorque um outro lá para conseguir o preço mais barato, né? Então, o mundo dos nossos negócios, ele não é um mundo de propósito, ele é um mundo econômico-financeiro, né? Para a gente ir para a floresta, a gente tem que ir com um propósito. E aí eu gostei muito da explanação do professor Leonardo sobre a questão do ecossistema, né? Que faz todo sentido. Anotei um monte aqui de coisas aqui que a gente está estudando ecossistemas aqui na Mercury agora, né? E faz muito sentido para mim isso. Então, esse ecossistema ele precisa ser nutrido por propósitos muito parecidos, né? Propósitos muito iguais. Senão ele não vai. Senão um toma proveito do outro e aí a gente não mantém a coisa em pé, né? Eu acho que o grande objetivo do Origens Brasil e de todo o trabalho que vem sendo feito lá é justamente que esse movimento ele não só se mantenha, mas ele possa se expandir, né? Se expandir com força e se expandir com maturidade, né? Maturidade das pessoas. Eu sempre digo assim, as coisas não se fazem por acaso, são as pessoas que fazem as coisas acontecer. Então, nós, enquanto seres humanos, precisamos saber qual é o nosso propósito quando entramos em qualquer tipo de negócio, né? E eu acho que esse é mais um propósito que precisa ser levantado aí. Também gostei muito, viu, Leonardo, de ouvir. Nunca tinha pensado a rede, eu ajudei a fundar a rede, nunca fiz esse olhar, né? A gente achava que ele estava caminhando em algum momento para movimento, mas a gente depois falou, não, ele é rede, e agora você está trazendo esse conceito de ecossistema. Acho que vale a pena uma hora, né, Jorge, vir falar disso nos eventos que a gente reunir a equipe, porque tem muita cooperação, sim, tem interdependência, porque tem muitas coisas que surgem a partir da rede que a gente não, o administrador não tem controle. Tipo, flui, né? A coisa evolui. E eu vejo muito assim, algumas empresas com níveis de consciência diferentes, né? Então, e aí a Mercury aí com esse papel importante de influenciar diretores, CEOs, tomadores de decisão, porque se o cabeça não tiver internalizado isso, a coisa não vai virar, não vai ficar na parte de marketing, nem na parte de compras e supply. Então, isso é fato. Então, a gente faz um processo também de, como diz as comunidades, de adestramento das empresas. Eles falam que vocês falam que a gente tem que ser adestrado, né? Então, a gente quer que vocês ajudem a adestrar as empresas para que eles compreendam essa forma diferente de viver e produzir. É bem, bem interessante. O Léo está se colocando à disposição aqui para dar uma aula sobre ecossistemas e tudo mais para vocês, tá, Paty? A Cavita fala, eu vou com prazer. Muito bem, Cavita, tá certo. Não, mas tem algo muito interessante, que é pegando o gancho que o Jorge e a Patrícia colocaram, que é a falta de alinhamento, né? Tem um problema de alinhamento. E é engraçado a gente achar que, pelo menos um viés meu, estou falando mais da minha percepção, que quem tem que avançar, se alinhar mais é a comunidade e não os outros atores, né? Vamos criar um exemplo meio absurdo. É a mesma coisa de uma rede de fast food ir na Itália e querer exigir produção muito grande de trufas presas. Não faz sentido nenhum, porque as trufas não são plantadas, né? Elas é o que a natureza oferece. Então, para alguns produtos, a gente aceita esse fator de raridade, escassez. Por quê? Porque a alta gastronomia aceita conviver com a limitação desses produtos. Então, tem vários exemplos de outros negócios, outros setores orgânicos, na mesma linha do que o falou, em que se lida melhor com isso, porque você alinhou os modelos de negócio. Você tem quem produz orgânico sabe que não vai ter a mesma oferta o ano inteiro de todos os mesmos produtos.
quem vende orgânico e quem compra orgânico, né? Então, eu acho que uma das discussões que me parece fundamentais é trazer essa discussão do alinhamento. Se vai lá um produtor que está esperando alta escala de um determinado ingrediente que não é possível, quem está desalinhado é ele, e não a comunidade. Então, eu acho que vai nessa linha, complementando aqui os raciocínios. Eu dei uma olhada aqui, as perguntas que estavam aqui no Q&A, na verdade, são elogios do pessoal agradecendo pelas falas, etc. E agora... Eu sou sempre elogiando a Gabriela. Aí tem uma pergunta do Marcelo Machado, que eles perguntam se há empresas concorrentes na rede, concorrentes entre si. Tati, acho Olha, que... eu acho que o Jorge pode contar o caso da borracha, né, Jorge? As empresas aí, eu posso falar também, mas acho que fica melhor você falando. Tem bastante empresa querendo comprar borracha. Então, como o volume é pequeno, a gente tem que rachar o que tem lá, né? Então, é isso que a gente faz. Aí a gente vai lá e combina quem vai levar quanto de borracha, né? Mas a ideia é essa, né? A nossa ideia sempre foi de que a gente pudesse ir para lá e levar mais empresas junto para lá. Nós não queremos comprar 100% da nossa borracha nativa na floresta amazônica. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é poder extrair a borracha natural na Amazônia de forma que ela seja útil e boa para as pessoas que estão lá e também para as pessoas que estão aqui. Então tem que existir esse balanço, né? Se mais empresas puderem ir para lá, maravilha, vai ser ótimo, né? Mais empresas vão estar ajudando, não precisa só uma empresa fazer e ajudar, né? Então mais empresas vão estar ajudando esse processo. Eu acho isso muito bacana. Eu acho que eu penso sim, eu não sei nos outros produtos, né, Patrícia, mas eu acho que não tem uma concorrência assim grande em termos de empresas, né? Não sei. Não, a gente tem algumas cadeias que você tem uma oferta muito grande, então você precisa de mais empresas comprando, só que aí o desafio é você adequar a qualidade para chegar em algumas empresas, né? Por exemplo, indústria de pães, ela precisa de um nível de controle, de qualidade que tem que passar por alguns intermediários. Então, a gente está buscando mais empresas e outras que a oferta é menor do que a demanda. E aí, inclusive, né, Jorge, a gente acabou de dentro da rede surgindo um outro coletivo, que é o coletivo de borracha. A gente juntou um encontro multissetorial de borracha. Então, a gente teve reunido em Rondônia, juntando atores, inclusive fora da rede, mas a ideia nasceu dentro da rede. Olha que interessante isso, né? Por isso que na hora que você fala do ecossistema, eu fico pensando que faz sentido, sim. Aí a gente fez um grande encontro em que só as empresas que estavam ali consumindo borracha na compra do ano passado compraram mais do que o IBGE declarou que existe de borracha disponível na Amazônia. Então, quer dizer, a gente tem uma economia oculta da floresta que o Origens, com a rastreabilidade, com a plataforma, ela acaba trazendo luz. Então, eu acho que esse também é um outro caso interessante desse coletivo que se junta, né? Bom, e acho que tem talvez um pouco de concorrência, não diria concorrência entre as empresas, mas talvez entre o que você falou da cadeia. Então, por exemplo, tem as empresas que vão comprar castanha, então elas concorrem bem entre aspas aqui, né? Que eu acho que é muito no que o Jorge falou, a gente tem que sentar e acordar quanto de volume cada um vai levar deste produto, mas talvez não necessariamente concorrendo no mesmo setor, pelo mesmo consumidor lá na ponta, né? Se bem que tem algumas que vai para calçado, né, quando envolve a borracha, ou de cosméticos, quando a gente fala de Lush Natura, né, que estão na Tem rede. muitos segmentos, né? Indústria, moda, borracha, alimentício, é bem diversificado. É que o cuidado que tem que se ter é para que não vire uma briga marqueteira, né? De marketing, para ver quem tem mais produto natural da Amazônia, pode botar mais produto no seu composto, e aí ele vira mais verde do que o outro que já é verde. Então, é esse cuidado, né? É ser menos marqueteiro e talvez mais ativista, né? Perfeita. Queria só ver se quer alternar com alguma pergunta de alguém aqui. Meu nome é Samuel Macete, professor da Universidade Estadual do Ceará. A gente está querendo fazer um estudo lá sobre o ecossistema emergente do hidrogênio verde. A gente está relacionado à transição energética. Me parece que esses ecossistemas
propõe a entrega de valor socioambiental, né, no caso, se fosse da rede, ela tem muito forte a questão das comunidades que participam, né, associando lá expansão, impactos sociais, realidades, e essa cadeia de valor vai para além do econômico que constrói. Tá? E aí eu acho que não é nem mais local, uma sugestão disso faz sentido para vocês, esse airbag forest first, ser community first. Esse não poder, ele pode ficar preso a um bioma. Esse momento interessante, muito legal. Eu acho que aí vai sentido de mais community first, depois first, que é uma ideia de transformar, por exemplo, qualquer tipo de transição de rede para aquelas temas de valor socioambiental. E não necessariamente em florestas. Exato. Perfeito. Vou só repetir de novo a pergunta, porque eu acho que o microfone está nesse negócio aqui. Por isso que eu não quero nem mexer nele. Mas a pergunta foi do Samuel, da Universidade Federal do Ceará. Estadual, desculpa. Estadual do Ceará. Perdão, anotei errado aqui. Que trabalha muito com a parte de hidrogênio verde. Né? E aí ele estava falando dessa questão de transição de rede para ecossistema, né? E aí ele deu, acho que ele, como ele disse, foi mais uma sugestão do que uma pergunta, de no modelo que a Gabi montou, no framework que ela montou, ao invés de chamar de forest push, né, que seria o que a floresta entrega, transformar para community push, é o que a comunidade conseguiu coletar e, portanto, entregar. Porque pode ser que a floresta tenha produzido mais do que a comunidade foi capaz, né, de coletar, e dois, porque você não limita a um ecossistema que necessariamente esteja, ou projetos que estejam em florestas, podem estar em outras localidades, seguindo a mesma lógica de fazer negócios. Né? Posso fazer uma adenda? Obrigada. Posso fazer uma adenda nesse ponto? Tá? Por favor, Jansen. Meu nome é Jansen, boa tarde, pessoal. Eu sou pós-doc na UFPB. Eu queria, pegando esse gancho que o Samuel falou, né? Eu fiquei pensando justamente nessas lógicas contrastantes que vão impactar de alguma forma tanto o consumidor quanto o sustentável. O que eu pensei é valorizar ainda mais a comunidade, mas a comunidade sendo também um stakeholder, certo? Precisa ser considerado. Mas o que a gente tende a esquecer dentro tanto da prática quanto da pesquisa relacionada a esses ecossistemas é a própria natureza, né? O tempo de recuperação, o tempo de produção também, que são atores não humanos, a gente considera atores humanos, a comunidade, as empresas, as organizações, enfim. Mas os atores não humanos não são tão considerados. Então, a minha sugestão é adicionar o community e adicionar alguma coisa como nature, acho que ao invés de social forest, alguma coisa que seja mais abrangente. Também a minha ponto de conta. Obrigada. Obrigada, Jansen. Eu, Jansen, da Federal da Paraíba. Pós-doc lá na UFPB. A gente tem que atualizar aqui a cada semana. Ele falou justamente dessas lógicas contrastantes e talvez mudar de forest push para community push pode tirar o aspecto da natureza daí também, e a natureza no final é um ator também nesse ecossistema, é um ator não humano, né? Então pode tirar esse protagonismo, então talvez uma sugestão seja nature push com community push, enfim. Só trazendo complexidades, boa sorte, Gabi. O pessoal dá sugestão e depois fica para você, né? A incumbência de refazer o modelo. Mas é isso, gente. A gente passou um pouquinho aqui do horário, né? E eu vou responder rapidinho, porque a Geisiane tem duas perguntas. Acho que de desafios enfrentados a gente comentou bastante, né, Geisiane? E detalhes sobre Origens Brasil e as pesquisas que a gente está desenvolvendo. Das nossas pesquisas ainda não tem site, porque elas estão em desenvolvimento, mas assim que forem publicadas, a gente vai colocar tanto no site da FEA, que tem as publicações dos professores, né, quanto vai aparecer, obviamente, em Google Scholar e tudo mais. E do Origens Brasil, eu tenho o site origensbrasil.com.br, .br, né, também, né, Tati? .com.br, gente, entre, tem muita coisa, e inclusive tudo que a Paty falou da transparência, né, tá lá no site deles. Claro que dados sigilosos ou mais sensíveis em relação aos números, né, de cada organização não estão lá, porque eles são dados sensíveis, mas de transparência do restante, de quem produziu, qual o volume total produzido por determinada comunidade, quanto que foi
né? Quem são aquelas pessoas, onde ela está localizada especificamente dentro do território, tudo isso dá para encontrar lá no site. E o Instagram, né, Kavita, que tem muitas das histórias, né? Aí entra a parte das histórias, entrevistas, então números, comunidades dando depoimentos, empresas. Então o Insta é bem bonito também, sabe? Muitas fotos, imagens, depoimentos. É lindo o Insta, lindo, lindo. Vale muito a pena, @Origens Brasil, para vocês conhecerem também. Paty, Jorge, querem fazer algum comentário final antes da gente fazer o encerramento? Eu Eu queria... só quero agradecer demais, né, de poder estar junto com vocês aqui, porque a gente aprende um monte junto, né? É isso mesmo, junto a gente aprende mais, né? Muito obrigado pelo convite, obrigado por estar junto com vocês aqui. Eu também, só agradecer a parceria, né? A gente está sempre aberto a ser estudado, porque também o resultado da pesquisa de vocês ajuda a gente a direcionar o caminho, e a rede é viva, uma hora o valor está ali, é para lá que a gente vai, agora a gente vai para lá, então eu acho que isso é a beleza, a dor e a beleza, a luz e a sombra, né? Porque é difícil, tantos atores com tantas ideias e propósitos, né, às vezes divergentes, e encontrar esse ponto comum que une nosso desafio e a pesquisa. O trabalho de vocês sempre tem ajudado muito. Então, muito obrigada a todos, gente. Prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer também o convite da Kavita. Foi ótimo participar também com o Léo, com a Paty, com o Jorge. Vou agradecer. Não, quer dizer que é uma honra. Obrigado, Kavita, por ter reunido todas essas pessoas, né, e nos oferecer essa oportunidade de aprendermos coletivamente. Não, obrigada. Bom, agradeço a todos também. Agradeço à organização do SEMEAD por ter aberto espaço e feito convite para a gente montar esse painel. A gente tinha muita vontade já de divulgar essa pesquisa e foi uma ótima oportunidade. Assim que surgiu o convite, a gente falou, vamos, né? Vamos, porque vai ser super legal. E quero agradecer imensamente, Paty, Jorge, por terem aberto um espaço na agenda de vocês. Eu sei que não é fácil, que a agenda de vocês é super disputada também. Paty, continua contando com a parceria com a Universidade de São Paulo, e aí no nosso caso, eu vou falar da FEA, né? Com as pesquisas, a gente tem muita vontade de continuar andando de mãos dadas com o Imaflora ainda por muitos anos, tá? Então, continue Obrigada, minha contando. querida. E agradeço o Jorge por sempre nos ajudar nas nossas pesquisas também. Já é a segunda pesquisa que a gente desenvolve que a Mercur se disponibiliza a participar. Muito obrigada. Léo, muitíssimo obrigada por ter aceitado também. E Gabi, obrigada por ter compartilhado os resultados da sua pesquisa. Agradecer a todos também que vieram, online e aqui presencialmente. E obrigada pelas interações, pelas perguntas também de vocês. Obrigada, gente. Parabéns, tchau, tchau. Obrigado. Workshop. Uma história clara. Tá cada vez melhor, não tá? Tá cada vez melhor. Tá cada vez melhor. Eu queria falar que não só sugeri, como também posso ser coordenador sincero. Vamos lá. Não, coitada, ela Eu tenho. A casa do dela. Obrigada. Mais pitaqueiro. Não, viu? Ó, chegou os pensadores mais brilhantes das próximas décadas, quem quiser conhecer. Da mesma fonte, né? Da mesma fonte, digamos assim. Foi muito bom, eu gostei também. Ó, o pessoal dando muitos parabéns aqui. Excelente, ótimo. Vou fechar, gente. Obrigada. Eu também não